Sensação estranha de que estou sendo observada. Uma hora no foco, outra desfocada, indo e vindo nos olhos de alguém. Olá, pessoa! O meu nome é Vanessa Revoredo, eu sou formada em Letras, eu sou atriz do Teatro Baixo, grupo de Nova Iguaçu, eu também sou de Nova Iguaçu, e Periferia Becktiana, Diálogos de Becket que habitam corpos periféricos. Foi um projeto que aconteceu em 3 encontros de leitura dialógica, leitura que se constrói na interação nos dias 17, 23 e 24 de maio pelo Google Meet e contou com a presença de pessoas de diversas áreas, diversas formações, interesses diferentes, engenheiros, professores, artistas, enfim, pessoas até que nunca tinham escutado falar de Samuel Beckett, na intenção de tentarmos descobrir juntos o porquê de Beckett ainda comunicar tanto com a gente, o porquê de ano após ano ele ser montado e remontado em diversos contextos de opressão e porquê ele foi principalmente tão falado nesses tempos de pandemia. O projeto culminou com uma live, a live vai ficar no final desse vídeo, e também contou com 3 convidados que participaram desses encontros para compartilharem conosco como foi essa experiência, o que mudou da leitura deles, de 3 textos de Samuel Beckett, Fragmentos de Teatro 1 ou Coisas Ilusas, pela tradução de Milo Fernandes, Dias Felizes e Esperando Godot. E também para compartilhar como foi ter o contato com as obras do escritor pela primeira vez, né? E durante o contato com o outro, nessa construção de leitura através da interação. A proposta partiu, aliás, de reflexões e incômodos que surgiram do meu primeiro contato com o autor. Ouvi falar de Beckett pela primeira vez numa conversa entre os meus professores de teatro na época e fui pesquisar Samuel Beckett. O primeiro texto que encontrei foi Esperando Godot, né? É o mais famoso. E eu tinha uns 15 anos, assim, mais ou menos. Eu não entendi, era bastante diferente do que eu estava acostumada a ler e de uma leitura não compatível com a visão de leitura que eu tinha recebido na escola. Mas fui muito mexida e provocada, assim, por tudo aquilo. Ali se apresentava uma leitura com potencial para ser explorada. Aquilo, de certa forma, se comunicava com as minhas angústias de adolescente, inclusive eu vou falar bastante essa palavra. Beckett uma vez disse: "Não estou indevidamente preocupado com inteligibilidade. Espero que a peça atue sobre os nervos da plateia, não sobre seu intelecto." Isso me faz pensar, sobretudo agora depois de estudar, numa perspectiva diferente de leitura, que também parte de afetos e se transforma a partir de afetos. Bem, para quem não conhece, Samuel Beckett foi um escritor extremamente versátil, escreveu ensaios, romances, textos dramatúrgicos, enfim. Tinha entendimento de múltiplas artes, como pintura, era amigo de pintores, inspirou-se numa obra para escrever um de seus textos, entendia de música, tinha parentes músicos, e ele mesmo tocava piano, foi entendendo de encenação conforme auxiliava os diretores que montavam suas peças, enfim. Beckett nasceu em Dublin, na Irlanda, em 13 de abril de 1906 e morreu em Paris no dia 22 de dezembro de 1989. Ou seja, ele vivenciou as 2 grandes guerras. Sua família era protestante de classe média. Seu texto Esperando Godot é montado ano após ano com atores
em vários contextos de opressão. Durante a pandemia, sua voz esteve ainda mais viva. Seu nome foi bastante mencionado e suas obras revisitadas. Por que será que esse autor nos toca tanto? O que ele tem a nos dizer? Ou melhor, que sensações ele tem para nos passar e o que isso tem a ver com periferia? Beckett vivenciou um período de atmosfera desesperançosa, apocalíptica, e sua vida foi permeada pelo não reconhecimento. Não reconhecimento com os valores cristãos de sua família, não reconhecimento com a sua nacionalidade, não reconhecimento linguístico. Aliás, ele escreveu boa parte de suas obras em francês e depois traduziu para sua língua materna. Vanguardista, crítico da linguagem, dramaturgo do absurdo, até leitura de abordagem psicanalítica tem sobre esse escritor tão polissêmico, que aliás não podemos encerrar uma leitura sobre ele, né? Beckett explorava todos os recursos que podia na linguagem, a fonética, a sonoridade das palavras, né? A morfologia, a estrutura interna das palavras, a sintaxe, a estrutura de uma frase e a relação que uma palavra tem com a outra dentro de uma frase. A relação de signo, palavra ou tudo que possui significado e contexto, através das contradições muito presentes na sua literatura e através da profundidade das camadas de significação que cada palavra possui. Por exemplo, a palavra flâmula, para mim, pode gerar um impacto diferente que pode gerar a um militar. E Beckett explorava tudo isso buscando retratar tudo aquilo que era considerado grotesco na arte. Almejava comportar todo o caos ao seu redor em seus textos e materializá-lo no palco. Tinha apreço a tudo que ficava à margem do que a elite queria enxergar e abraçado por presidiários quando Esperando Godot foi apresentado num presídio. Em Esperando Godot, nós temos dois personagens, Vladimir e Estragon, que esperam por um terceiro, Godot, obviamente, que não se sabe se ele vai aparecer ou não. Em determinado momento, entram mais dois personagens, Podzio e Luck, numa relação de opressão explícita. Os dois primeiros personagens ficam indignados com a cena, mas não fazem nada em relação àquilo e seguem à espera de Godot, de quem imaginam que terão uma resposta para livrá-los de suas angústias. Os presidiários se enxergam como Vladimir e Estragon e Godot como a liberdade, como a sociedade, imaginando que suas expectativas poderiam não ser atendidas, mas principalmente porque o texto fala de espera. E o que os presidiários mais faziam era esperar. E o que fazemos nós? Assim, eu aponto uma primeira perspectiva de periferia no sentido abrangente daquilo que está à margem, nossas angústias, a dor do tédio, da falha, da imobilidade, da incomunicabilidade, da impotência, tudo aquilo que não queremos reconhecer fica guardado na periferia do pensamento, no universo beckettiano. Encaramos em Beckett a fragmentação das relações, para além das fragmentações corpóreas e linguísticas, né? Cabeças falantes dentro de vasos, uma mulher enterrada até a cintura, uma boca sem corpo que fala, que não... falas que não possuem gramaticalidade e são praticamente ininteligíveis, a impossibilidade de estabelecer diálogos apesar das tentativas insistentes. E para além de periferia,
do pensamento, trago outro termo, uma perspectiva, outra perspectiva, né? Corpos periféricos. Em Dias Felizes, temos uma mulher enterrada até a cintura, com seus pertences próximos a ela. O texto é praticamente um monólogo, pois o companheiro de Winnie, né, a personagem em questão, quase não responde, nos dando a impressão de que ela está também enterrada nas próprias palavras, nas próprias angústias, que ela tenta suprimir, falando e se distraindo com objetos que tem em mãos. Agora imagine essa personagem sendo interpretada por uma mulher artista periférica, se descobrindo enquanto afro-indígena, bissexual, umbandista. Assim foi feito no espetáculo que fazemos enquanto esperamos, do grupo que faço parte, Teatro Baixo, de Nova Iguaçu. Quando digo corpo periférico, eu me refiro a todas as pessoas que recebem uma imagem imposta pela sociedade para serem colocadas à margem, num lugar periférico do existir, e assim terem suas identidades fragmentadas. Em fragmento de Teatro 1, ou Coisas Ilusas, pela tradução de Milo Fernandes, está descrito uma esquina qualquer, e de fato poderia ser uma esquina qualquer. Um homem cego, idoso, toca um violino por moedas. Um homem cadeirante que o escutava vai em sua direção. Eles se percebem como necessitados um do outro. Eles se reconhecem um no outro. Mas aquela relação não é possível. Torna-se cruel, opressora, e mesmo assim seguem necessitados um do outro porque não tem mais ninguém. O primeiro diz: ouço passos, às vezes vozes. O segundo diz que tem visões, mas essas visões são mudas para ele. Se pensarmos num contexto de guerra, podemos pensar que eles foram abandonados quando foi necessário evacuar o local e eles deliravam por conta da solidão e da esperança pelo retorno daqueles que o deixaram. Ou podemos pensar que eles não estavam sozinhos, porém não eram notados. E essa cena não é familiar? É isso. Fique agora com a live, com os seguintes convidados: José Bernardino, militar da Força Aérea, que não conhecia Beckett; Jéssica Meirelles, a atriz do Teatro Baixo que interpretou a Winnie enquanto em O que Fazemos Enquanto Esperamos; e Cristiane Revoredo, professora da Rede Municipal de Nova Iguaçu. Se você que está me assistindo agora também quiser trocar uma ideia comigo ou com o Teatro Baixo, você nos siga no Instagram, @Teatro Baixo, e pode falar com a gente. É isso. Espero que você aproveite e tchau. Boa noite, José! Se apresenta aí. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Meu nome é José, né, eu tenho 25 anos. Atualmente eu sou militar da Força Aérea Brasileira, né, atuo na área de mecânica de aeronaves. Né, realmente, como a Vanessa disse, nada a ver com o assunto apresentado. Né, e é justamente por isso que toda essa situação, toda essa experiência foi de maneira tão gratificante para mim, porque, né, eu não tive contato nenhum, não estive num meio em que tive essa oportunidade, né, de conhecer Beckett, nunca nem tinha ouvido falar. E, né, o meu primeiro contato, de fato, né, por incrível que pareça, né, para alguns aqui, né, foi em uma frase solta, né? E foi justamente conversando com Vanessa em que ela me perguntou sobre fórmula,
né? E que realmente era utilizada, é uma palavra bem comum no meu meio, né? E poderia ter diversas interpretações, né? Dependendo do contexto, mas eu falei para ela de uma maneira bem mais objetiva, né? Então, né? Assistindo Dias Felizes, né? Que foi Essa é uma fala da Winnie, quando ela passa o batom, aí ela fala flâmula rubra, aí isso decai, exatamente, sabe? Aí ela fala pálido estandarte. exatamente, né? Tem uma redução bem grande, né? E, tipo, quando eu assisti, né, que justamente o Vanessa estava apresentando, né, esse ato, que eu fui entender o real contexto, né, da utilização dessa frase, né, e isso me levantou, O que você me levantou. achou do autor? Do que você Então, assistiu lá? Não, e que você discutiu? Como é que foi essa experiência de você discutir com quem estava lá? então em relação ao experimento todo em si, né, foi também a primeira vez que eu participei de uma roda de conversa dessa, um pouco mais formal, né, em que todas as opiniões realmente são levadas em consideração, né, e de maneira bem pessoal, eu acho que todo mundo deveria passar por isso uma vez na vida, né, porque a sensação de se ter palavras, conseguir se expressar da maneira mais singela possível, é praticamente indescritível, sabe? É muito enriquecedor, tanto culturalmente quanto pessoalmente, né? E, assim, em relação a Beckett, né? Como você bem disse, e eu acho que eu não poderia me expressar de maneira melhor, né? Nas primeiras situações é uma situação bem desafiadora você conseguir, né? A, a, Acessar. exatamente, né? É bem difícil você conseguir prestar bastante atenção, então Ah, realmente tem muito de você, né, de tanto que a Winnie fala e fala e fala e fala e fala e fala, né, tipo, às vezes ela fala pra mim, né, ela falou tão rápido que eu às vezes até me perdia nos próprios pensamentos dela, sabe? E isso daí foi uma coisa muito, muito interessante, sabe? Ao ponto que me fez querer, sim, pesquisar mais, né, querer entender mais, tipo, mais a contextualização, né, que foi justamente essa pegada, essa palavra que me levou a todo o contexto, né? para você, o que é leitura? E mudou alguma coisa depois dessa experiência? Sim, para mim leitura, né, como eu vim sendo treinado de um meio tão ríspido, né, como o militarismo, ela é sempre de uma maneira muito objetiva. Ela sempre tem um fim, ela sempre tem um objetivo. Não É tem, uma como leitura dizer. utilitária, né? Exatamente, né? Ela é sempre isso. Mas a partir do momento que você consegue transformar essa leitura utilitária em uma coisa relacionada para aproveitar, né? Em que você consegue, te força a pensar, te força a, a sabe, expandir literalmente o seu leque de possibilidades, né? Isso daí é uma coisa muito, muito interessante, né? Para mim, com certeza, é uma situação em que é atuada de maneira melhor, porque certamente eu não vou encarar livros, né, de literatura como somente uma recreação, e sim agora tendo toda uma situação, né, de Ah, muito estudos, legal. Eu né? ia na live. Obrigada, José. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Vou chamar a Jéssica, porque ela tem um horáriozinho dela. Muito obrigada. Pode entrar, Jéssica. Se estiver aí. Ai, muito ruim esse negócio de internet caindo. E eu passando aqui do horário, o que vai ficar gravado?
Inclusive, espero não cair de novo, que eu tô no. Ah, tá entrando. Espero não cair de novo com esse 3G aqui, 4G. Estou no seu aguardo. Já aceitei aqui o convite da Jéssica, tô esperando ela entrar, aparecer. Olá, Jéssica! Finalmente, não é mesmo? É isso, gente, é tecnologia. É esse lugar da tecnologia. Como é Enfim, bom voltar, né? Tipo, reviver Beckett novamente. Vou começar falando um negócio que você falou que eu acho muito interessante, né? Como que a gente. não, eu vou fazer Nós uma periféricos. pergunta que talvez Fala, você possa fala. também já ligar tudo, já conectar tudo de uma vez só. Como foi seu contato com Beckett durante os estudos de o que fazemos enquanto esperamos? Se quiser encaixar o que eu te falei, dessa experiência de viver em Windows, essa interação com a plateia e tudo mais que você quiser encaixar nessa pergunta aí. Eu acho que eu vou, para poder responder ela, eu vou voltar um pouquinho também. Fiquei ouvindo você falando como você teve contato com o Beckett a primeira vez. Tá me ouvindo bem? Tá um pouco baixo, mas eu tô ouvindo. Me ouve melhor? Me ouve melhor? Sim. Como você teve contato com o Beckett, né? A primeira vez, enfim. A primeira vez que eu também tive contato com o Beckett foi no Nós da Baixada. E eu acho que tudo tá linkado. Principalmente linkado com essa provocação que você faz na oficina, né? Beckett periférico, um pensamento beckettiano, enfim, periférico, de como que Beckett está pra gente não tão longe quanto a gente imagina. Porque o Nós da Baixada, ele nasce num bairro periférico, né? De Nova Iguaçu, entendendo esses corpos que sobrevivem de formas absurdas, né? Essas relações absurdas que a gente vê nas obras de Beckett, elas são cotidianas para todo e qualquer periférico, por mais absurdo que a gente imagina. A gente tem aí o trem lotado no início do dia, né? A gente tem o Japeri lotado, que poderia, com certeza, estar dentro de uma cena de Beckett, né? Nos seus disformes e da forma como a humanidade de um ser humano ela é retirada, ela é negada. E como talvez se a gente estivesse dentro de uma sala de teatro e visse o absurdo dessa cena de um trem lotado às 5 da manhã, onde a maioria é uma população preta ou descendentes de indígenas, né, não brancos, como que talvez dentro de uma sala de um teatro com ar-condicionado nas nossas poltronas, a gente tivesse uma versão absurda e dissesse, mas isso é um absurdo, eu preciso fazer algo em relação a isso. E como que na vida a gente aguarda que algo seja, que algo aconteça, né? Essas provocações que Beckett faz com a gente. Eu tive contato a primeira vez, foi o Fim de Partida, e eu me fascinei, fiquei incrivelmente fascinada, foi, eu acho que de uns 15 Acertei, anos. era fim de partida, então Foi. assistiu assistindo. A primeira vez que eu tive contato acho que foi isso, foi Fim de Partida, eu tinha 15 anos, eu ainda nem dava aula ainda, e eu fiquei absurdada, encantada como a relação entre aqueles dois personagens se davam, né? Como que a relação dos dois personagens principais de Fim de Partida se dá, se compõe. E como a não relação é também uma relação onde cada um coloca ali os seus anseios sobre o outro, onde o inferno é sempre o outro, e nunca a gente. Acho que aquela que a gente estava conversando, né, ontem sobre isso. Eu acho que os personagens de Beckett têm muito esse lugar de que o inferno é sempre o outro, não eles. Ao mesmo tempo que eles não conseguem viver, né? Eles precisam, a necessidade do relacionamento para existir de alguma forma. Mesmo que seja para aniquilar a própria existência. Né? Quando a gente tem Esperando o Godot, que os personagens principais, o Didi e o Gogô, eles viram e falaram assim, o que fazemos enquanto esperamos? E aí o outro fala assim, que tal se a gente se enforcasse? Seria uma maneira de ficar divertido. E eles se animam com a possibilidade de acabar com aquela existência completamente nada, sem perspectiva, enfim, que só se repete, né? Ao mesmo tempo que alguma coisa os agarra e eles começam a desistir, né? Dessa ideia, assim, do suicídio, né? Então,
que eu tô aqui num coisinha, de vez em quando eu escuto outras coisas. Então, acho que tem muito sobre isso. Quando a gente começa a estudar Beckett, né, para o teatro baixo, a gente... Calma aí, gente. Só um momento. Foi. Desculpa esses empecilhos no meio da comunicação. Acabou. Quando a gente começa a estudar Beckett, a gente vai muito para um lugar... A gente nem estava estudando Beckett de início. A realidade era essa. A gente estava estudando relacionamentos. Como os relacionamentos se dão, né? Entre nós, aparentemente seres racionais. E a gente estava investigando muito esse lugar do não existir um vilão e não existir um mocinho, em que as circunstâncias elas podem mudar a qualquer momento. E a gente ficou nesse estudo durante muito tempo. O que fez chegar, né? Uhum. A gente ficou nesse estudo durante muito tempo. Até que a gente desemboca, né? A gente chega em Beckett. E aí a gente chega em Beckett com Coisas Ilusas, esperando Godot e Dias Felizes. Em que as relações elas são atravessadas por um lugar completamente abalado, né? Assim, a primeira de Coisas Ilusas, a gente tem aquele lugar que é pós-guerra, que aparentemente é um pós-guerra, onde não existe absolutamente nada e existem apenas 2 senhores de idade completamente abandonados, onde um é cego, né? Tem a questão da visual, e o outro é um cadeirante, né? Tem a mobilidade comprometida. E como eles se agarram um ao outro como aquela parte que falta, né? Como a vida, né? A vida, de alguma forma, um do outro acaba sendo motivador. A gente tem Esperando Godot, que talvez seja a peça mais conhecida de Beckett. Né? São cruéis um com o outro também, mesmo nessa relação de reconhecimento. Sim, dúbia. sim. A gente diria que são relacionamentos abusivos, né, dentro desses contextos. Só que eu acho que é isso, Beckett coloca de uma forma tão gritante, tão, o que a gente diz, repugnante, mas a gente vivencia essas relações todos os dias, no cotidiano, dentro de casa, às vezes, dentro da própria família. A gente consegue ter contato com esse tipo de relações na rua, não está tão longe da gente, né? Assim, esses corpos, essas pessoas que são marginalizadas, não estão longe da gente, né? É muito aqui agora. E como que a gente, muitas das vezes, se permite... A gente tem a mesma coisa que acontece nos personagens, né? Quando tem Esperando Godot, em que chega uma pessoa acorrentada, o Didi, ele fica completamente enfurecido com aquilo, né? Ele acha um absurdo, ele tem todo aquele discurso de que isso é imoral, de que algo tem que ser feito, precisa ser feito, e nada se faz. No final, ele chuta o banco de Pozzo, mas aí o Estragon chega e fala assim, você perdeu algo esplêndido, a paciência. Nossa, é esplêndido, né? A paciência nos amorna também, né? Sim, sim. Então, a gente começou muito com isso, assim, sobre esses relacionamentos. E são relacionamentos muito complexos, né? Em que a gente... São complexos ao mesmo tempo que a gente também tem a provocação. É porque a gente tenta achar uma razão para elas existirem. A gente tenta achar a razão porque eles esperam Godot, né? A gente tenta mirabolar o que é Godot. Godot é um deus, Godot é uma pessoa, Godot é o chefe, Godot é um outro empregado que vem... Godot, o que é Godot? Nós, seres humanos, temos a necessidade de achar motivos para as coisas. E aí também tem essa provocação de não há motivo. É isso, exato. Eles decidiram sair e só estão esperando alguém chamado Godot. Mas por quê? Porque eles fizeram. Sabe? Eu acho que é muito difícil a gente aceitar que talvez não exista nada. E a gente só está aqui, né, nesse lugar. Exato. E fica esperando agora, né? Resposta, né? Ao mesmo tempo que, para mim, Godot fica muito evidente, a gente pode pensar que é o futuro, eles esperam o futuro, porque eles estão esperando alguém. Mas, para mim, a urgência daquelas cenas, dos diálogos, são eles tentando sobreviver ao agora. O que eles fazem agora? Enquanto eles vão esperar, o que eles fazem agora, nesse exato momento? E eles começam a confabular o que eles podem fazer. Quando a gente chega na nossa versão de Winnie, né, de Dias Felizes, que a gente faz uma releitura, uma inspiração, porque a gente tira a minha Winnie, né, ainda está um pouco mais imobilizada, mas não tanto, ela não está enterrada, né, como a Winnie original de Beckett.
Sim. A gente traz também a Winnie para uma contemporaneidade, né? Ela começa a falar sobre coisas que acontecem aqui e agora no mundo. Na época Sim. tinha o helicóptero de cocaína, né? Que vinha, que a Polícia Federal tinha encontrado. Então, a nossa Winnie é uma mulher que está numa Várias cozinha bombardeada. Uhum. Ela está numa cozinha completamente bombardeada. Ela está fazendo um bolo e no final a gente descobre que ela está fazendo um bolo de aniversário. Ela está comemorando alguma coisa. Talvez nem seja o aniversário dela naquele dia. Talvez ela está comemorando talvez aquele dia que ela sobreviveu. Porque enquanto ela faz o bolo, enquanto o texto de Beckett original é atravessado por coisas, questões que acontecem na nossa sociedade, a gente vira e mexe tem o som dessa sirene e dessas bombas que são jogadas do lado de fora, né? Então ela está nesse lugar de caos, completo caos, assim, e tem a guerra, né? Tipo, quando a gente falava, talvez uma das mais conhecidas, né? A guerra na Síria, ou enfim, no Iraque, enfim, quando a gente pensa em guerra, a gente pensa assim, mas como que essas pessoas continuam vivendo? Como que elas conseguem, né, sobreviver a essas questões? E tem o Winnie, que em meia guerra, em meio bombardeio, ela está fazendo um bolo, né? Muito engraçado também. Não, muito engraçado também nesse contexto de pandemia que a gente teve esse medo também do vírus, né? E essa necessidade de usar máscara para proteger o outro, mas muita gente, assim, tira a máscara, comemora, não quer nem saber, vai, se aglomera mesmo, vai para festa, né? Como esses lugares que a gente negligencia a realidade, todo aquele absurdo, toda aquela situação caótica e vai viver plena. Isso que está me remetendo também à sua fala. A gente, há 4 anos atrás, a gente criou uma peça que poderia ser da pandemia, assim, na verdade, né? Porque tá aí, os ciclos, esse eu acho que é interessante, que os ciclos dos personagens de Beckett, e muitas vezes na minha vida eu me senti repetindo também o ciclo. Porque eles não ficam, né? Esperando Godot, termina com o menino anunciando, olha, Godot não vem. Ah, mas o que a gente vai fazer? A gente vai esperar. Então a gente espera aqui. Amanhã nós voltaremos. E parece que tudo aquilo se repete. Eles já não sabem quanto tempo mais, assim, quantas vezes eles já estiveram naquele lugar, quantas vezes viram aquela árvore. E a pandemia, eu acho que tem esse lugar da exaustão, né? Estava falando aqui ontem com você. A gente passou pela pandemia, o ápice, né? Não passamos porque nós estamos vivenciando a pandemia. A gente chegou no ápice da pandemia. 100 mil pessoas morrendo por dia, aquele desespero. E aí, primeiro, quando a gente tem o isolamento, a gente tem esse lugar de tá, ok, tá acontecendo isso. Primeiro a gente ignora, né, a realidade. Porque primeiro ela começa como algo absurdo demais para existir. E aí a realidade chega, e aí a gente fica, né, isolado. Quem conseguiu ficar isolado em casa, quem teve esse privilégio, vive esse isolamento. E aí a gente tem o ápice da energia, né, e fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, muitas pessoas foram estudar, outras pessoas criaram movimentos, eu participei de movimentos. Enfim, a gente queria produzir porque a gente queria se sentir útil, a gente queria se sentir vivo de alguma forma, né? Só que chegou um momento que a pandemia se estende mais do que talvez a gente esperasse que ela fosse. A gente sempre cria alguma coisa para ter a impressão de que a gente existe. Sim! E essa fala é de Godot, né? Quando a gente está no espetáculo de Godot, a gente... Engraçado como a gente sempre inventa alguma coisa para ter a sensação de que a gente está vivo. E é muito isso, assim. Então a gente foi criando coisas para ter a sensação de que a gente existia, para ter a sensação de que a gente estava vivo. E aí a gente tem esse ápice de produzir dentro da pandemia. E aí, em algum momento, a gente tem a queda. Que é o... Eu vou tentar aqui agora só poupar a minha energia o máximo possível para existir. Então eu vou ficar aqui esperando, eu vou esperar. E vou torcer que a vacina chegue, vou torcer que a OMS dê uma boa notícia, e eu vou torcer para que as pessoas consigam se alimentar em casa. A gente entra nesse estágio também. A gente evoca uma realidade, né? Como a Winnie fala para o Willy, vai, evoca uma realidade para você, evoca isso, a gente evoca a esperança, né? Sim, e em Winnie, acho que você estava falando no início, né? Porque eu sou uma mulher que fui me descobrindo, né? Eu fui me redescobrindo durante a vida, na verdade. Fui me descobrindo enquanto uma mulher umbandista, enquanto uma mulher bissexual, enquanto uma mulher afro-indígena, entendendo esses caminhos, né? Que a gente precisa inventar para poder existir, quando nos tiram
a nossa realidade, né? Quando Nos tira a eu nossa sou identidade. negada, quando me tiram a minha identidade, eu sou obrigada a inventar um caminho para existir, né? Para poder me reconstruir de alguma forma. E aí, quando tem a Winnie, é uma mulher que, ao mesmo tempo, não está muito longe de mim. Uhum. O Winnie não está longe de mim, porque o Winnie tem um sentimento muito grande. Ela não quer falar. Ela não quer só falar. Ela quer ser ouvida. É diferente. Porque falar, a gente pode falar. Agora, ser ouvida, que o outro pare e escute, é o diferencial. E eu, enquanto mulher, e assim, você sabe disso, e aí indo para esse lugar de ser mulher, é esse lugar em que muitas vezes, para poder ser ouvida, para que a minha ideia fosse ouvida, para que eu fosse escutada, eu precisava terminar meu pensamento dizendo que tinha sido um outro homem que falou. Uhum. Porque aí era validado, né? Ou então eu falava alguma coisa e aí quando um homem dizia, era validado. Uhum. Muito isso dentro dos trabalhos que eu ia fazendo, enfim. Até aprender a falar por mim e falar assim, não, sou eu que estou dizendo, né? Então não são lugares tão diferentes, né? Essa urgência de perguntar o porquê. Quando ela está no ápice dela, das tragédias, e ela está explanando sobre isso, ela diz por que essa comédia existe todos os dias. Né? O texto original dela é assim, por que essa comédia existe todos os dias? Uhum. E aí, eu acho que a nossa sacada em relação a Beckett foi entender que a gente poderia se apropriar. Com De maneira certeza, respeitosa. com certeza. É isso que eu proponho, para a gente ampliar a nossa visão de leitura, a gente se apropriar desses textos que são ditos eruditos, que a gente possa entender também o que o autor comunica e que a gente possa compartilhar essa leitura com o outro, principalmente. Sim, sim. Então, eu acho que a gente teve esse lugar de estudar sobre Beckett, pensar sobre ele. E aí chegou um momento que a gente falou assim, ok, Beckett está dizendo isso aqui, a gente só sabe exatamente se é isso mesmo, né? Porque há muitas elucubrações, há muitas ideias sobre o que Beckett está falando, a gente só vai entender se Beckett assim implantado, se ele viesse e falasse, é isso, porque ele passou a vida inteira dele fugindo dessa necessidade ou dessa responsabilidade de explicar as obras dele. Então, a gente se apropria daquilo que nos toca, porque eu acho que é isso, o Teatro Baixo, ele trabalha sobre viés, tem que tocar, tem que comungar com o que a gente acredita, com o que a gente vive, né? Então, a gente pega o Winnie e a gente faz a Winnie mais a gente, né? E coloca questões que nos afligem, coloca questões que nos atravessa. E se eu tivesse que remontar o que fazemos enquanto esperamos, com certeza, eu acho que em cada cena eu me apropriaria mais. Acho que, inclusive, a gente se apropriou muito pouco. Acho que a gente poderia, hoje em dia, com uma outra visão, a gente se apropriaria mais. E a minha visão já mudou tanto. Inclusive, vou pegar esse gancho de você falar, de que você falou de o que mudaria e tal, para poder te perguntar como você foi atravessada por essa experiência de leitura dialógica, de conversa, de bate-papo, quando, de certo modo, ouvimos o público, além dos nossos companheiros de ofício. O que você achou dessa experiência, o que ela te provoca? Então, cara, assim, falar sobre Beckett, eu acho que eu sempre quero ouvir mais, na verdade, assim. Eu sempre quero ouvir mais, conversar mais, reler mais, porque é sobre o outro. É sobre o outro, é sobre o humano. Eu acho que aquela frase clichê do que tudo que é humano me interessa, mas é muita verdade. E eu acho que o principal é a possibilidade de dizer eu fui por esse caminho, mas não quero mais ir. E a possibilidade de reinventar um caminho completamente novo, sem me sentir desonesta, né? Enquanto artista, enquanto pessoa política no sentido de ser uma pessoa que se posiciona, enfim. Calma aí, não ouvi. Enquanto pessoa política, o quê? Enquanto pessoa política, né? Tipo, não política de partidário, né? Mas política de que está no mundo e está vivenciando, sendo afetada e afetando
e ouvindo e falando. Sim, Então, sim. eu conseguiria conversar. Eu acho que da sua proposta de oficina, eu acho que deveria continuar, a gente deveria continuar tendo esses encontros. Eu sei que ele já acabou, mas eu acho que seria super válido continuar. Acho que é super válido, eu voltaria a propor fim de partida, sabe, assim, que a gente conseguisse ler de novo. Porque é isso, eu acho que é essas relações. Eu acho que em relação ao teatro baixo é o que muito comunga com a gente, né? Essa troca. Tanto que eu acho que Coletivo. a minha grande felicidade do teatro baixo, porque tem isso também, é entender o que é o teatro baixo dentro desse mundo, assim. E hoje eu pensando, obviamente, é um pensamento meu individual, uno, de que muito mais me interessa o que acontece fora do palco, quando a luz acende, quando o público entra, do que quando eu estou realmente em cena, né? Assim, essa troca que acontece nos bastidores, os treinamentos, os estudos, me são muito mais motivadores do que atuar, né, em si. Mas de vez em quando a gente vai aí, como eu fui com Maíra, né, que também tinha um propósito de me comunicar com o outro, mas primeiramente comigo. Eu me encontro também nisso daí. E, aliás, eu complemento quando você fala de tudo isso que vem por trás do teatro. E aí é também parte desse lugar a proposta de que eu tenho uma tia que nunca tinha pisado no teatro, nem o meu tio, né? Ela é esposa do meu tio. E aí ela sentiu vontade de rir, né? Ela assistiu o nosso espetáculo, foi o primeiro espetáculo que ela viu. Só que todo aquele ambiente castrador que já carrega um peso elitista do teatro, né? Ela se sentiu intimidada, assim, eu não posso rir. O meu tio falou assim, não pode rir. É sério isso, não pode rir. Por que não pode rir? Por que não pode rir? Esse espaço é nosso. Esse espaço é nosso. Tem que ser acessível. A linguagem, ela muito isso. E gera barreiras, né? Ela nos conecta Sim. E gera barreiras. Aí eu acho que o Beckett também traz muito dessa provocação. Jéssica, muito obrigada. Já está até passando o horário, mas tive essas quedas de internet, mas vamos ter que levar isso aí. Acontece, gente. É tecnológico, é isso mesmo. Acontece. Muito obrigada, Jéssica, pela participação. Nessa. Beijo. Como é que faz? Você que sai, né? Eu saio? Eu não sei sair, calma aí. Ah, beleza. Ela saiu. A próxima convidada. Eu vi as mensagens. Muito legal o comentário do Léo. Tá matando a saudade do Beckett. Deu um estalo com esse vazio dele aparecido com os meus estudantes. O Léo, meu primo, ele é professor de teatro. Sem perspectiva no contexto atual, eles precisam ler e experimentar Beckett. É ótimo como ele toca nas sensações, né? Enfim, a próxima convidada, falamos muito no Teatro Baixo, falamos sempre que ela é praticamente parte do grupo, homenageada, inclusive, na estreia de O que Fazemos Enquanto Esperamos, educadora incrível, inspiradora, militante. Sou redundante quando eu digo educadora incrível e adiciono militante. Né? Ela é uma educadora maravilhosa que me inspira muito. Tenho muito orgulho de dizer que é minha mãe, Cristiane Revoredo, tia Cris, da Rede Municipal de Nova Iguaçu. Vamos! Vamos! Ih, tu entrou e recusou? Inclusive, ela, Cris maravilhosa. Inclusive, se você quiser acrescentar alguma coisa na sua apresentação. Aceitei, mas você entrou e recusou, né? Pronto, aceitei de novo. Vamos aguardar. Se você... Obrigada. Boa noite. Boa noite. Quer acrescentar alguma coisa na sua apresentação? Não,
Ah, professora de história. Eu me A senti mesma assim muito. pergunta, como foi seu primeiro contato com o Beckett? Peraí, antes eu tenho que dizer que eu me senti muito intimidada, porque você me botou para falar depois da Jéssica. Ah, mas não é para se sentir intimidada, porque é isso que a gente estava tentando quebrar nos encontros, né? Que todas as leituras O devem Léo ser tá vendo, respeitadas, gente. O Léo tá vendo. Ai, meu Deus. mas o Léo entende. Vai, pode fazer pergunta de novo. Como foi seu primeiro contato com o Beckett? Meu primeiro contato com Beckett foi você, né? Foi você através do Teatro Baixo, né? Aí já é uma releitura de Beckett, mas também é Beckett. Hã? Sim, sim, sim. E aí, durante o processo todo, você mostrou algumas cenas, algumas coisas assim, e eu achei bem interessante. Depois, durante a apresentação da peça de vocês, eu já saí dali impactada por tudo que eu estava vendo, né? O áudio tá tão estranho. Hã? O áudio tá tão estranho, não sei se é só pra mim. Mas eu não perdi nada, não. Tá? Por tudo que eu estava observando ali, porque você sabe que não é meu lugar de fala, né? Porque eu não sou do teatro, mas eu acompanhei aquilo tudo e aquilo tudo ali foi para mim foi muito chocante. A primeira coisa que me chocou mesmo foi ver aí não é bem Beckett, né? Aí é bem a questão da mãe mesmo, né? A tua transformação quando você faz o cadeirante. Que eu falei, gente, cadê minha filha? Que eu não te reconhecia ali. Eu reconhecia uma pessoa Mas o que você angustiada, uma pessoa... sentiu assistindo aquele espetáculo? Quais foram suas sensações, assim? Primeiro, na relação entre o cadeirante e o cego, né? Eu me senti muito incomodada, porque podia ter dado tudo certo, podia ser tudo tão fácil e não foi, né? E uma relação pesada. E depois, em outra relação pesada, que foi quando eu vi uma submissão na outra cena, né? Que é a submissão e a satisfação da pessoa em se colocar num lugar de superioridade, né? Eu sou melhor que você tem que me obedecer, tudo que eu quero tem que ser do meu jeito, e essas coisas que são tão comuns, né? E essa acomodação nesse lugar tão ruim, né? Onde você às vezes se coloca por dependência emocional, até às vezes, né? Mas... Enfim, o que da sua leitura foi modificado durante esses encontros? Ou isso que você está compartilhando já foi algo que já tinha sido modificado durante os encontros? O que me chamou bastante atenção, porque eu não tinha eu não tinha visto os vídeos, né? Daquela forma toda, eu tinha visto pedacinhos dos vídeos, né? Então, uma coisa que me chamou muito atenção foi a questão da Winnie, que eu até comentei sobre isso, porque a Winnie, ela não está completamente enterrada. Ela pode sair daquela situação, ela podia sair daquela situação. Ela estava usando, assim como ela usava a mão para várias coisas, peraí, deixa eu sair daqui. Não, mas ela permanecia ali, sabe? Até mesmo para ela se movimentar, ela com a sombrinha, para ela poder abaixar aquilo, teve que pegar fogo na sombra para ela poder largar. E situações assim, poxa, que a gente vê no dia a dia. O esperando Godot é você esperar alguma coisa para tomar alguma iniciativa. Eu vou esperar meus filhos crescerem para poder me separar. Eu vou esperar eu me aposentar para poder estudar mais. Aí eu estou falando, sabe, algumas situações que a gente vê cotidianamente. A gente espera respostas, afirmações, né? Para que a gente tome atitudes. Sim, sim.
A gente espera aquele start para tu fazer alguma coisa, né? Quando, na verdade, você pode fazer a qualquer momento. Não tem... Você não precisa esperar nada, né? Agora eu te pergunto... Ah, pode continuar, desculpa. Não, essas reflexões elas foram feitas durante esses diálogos, sabe? Que Ah, sim. eles aprofundaram esses olhares mais olhares em determinadas nuances que eu não tinha percebido antes. Vou te fazer uma provocação. O que de questionamento, toda essa experiência dialógica, toda essa troca através dos caminhos, das sensações que foram deixados por Samuel Beckett, que questionamentos isso traz para o seu trabalho como educadora? Ai, gente, trouxe assim. É como o Léo estava falando mesmo, né? Eu falei, gente, muito difícil falar, porque o Léo é professor de teatro. Então, essas coisas do Beckett, ele leva no dia a dia dele. E é uma coisa que eu não estou acostumada a levar. Então, esse olhar mais sensível do outro, que a gente perde, a gente fica achando todos os alunos iguais, eles não são iguais, eles têm as especificidades deles, eles têm o desenvolvimento deles de acordo, e além disso a gente está muito limitado a uma leitura que é uma leitura que não é uma leitura de mundo. Muito ligada a intelectualismos. Sim, a questão intelectual do depósito de conhecimento. Uma transmissão, uma leitura passiva, né? De apreciação passiva. Onde você se coloca numa posição de superioridade em relação aos alunos. E você não tem aquela leitura de mundo, que eles têm muita coisa para ensinar. Eles têm muita vivência. Quando a gente fala de periferia, né, de corpos periféricos, eu sou professora da rede municipal da Baixada Fluminense. Entendeu? Essa enchente que teve aqui, eu sei que muita gente não teve noção porque não mora em Nova Iguaçu. Agora, quem é morador da Baixada Fluminense sabe o quanto isso mexeu com o emocional dos alunos. E a fala era, segunda-feira, aula normal. Normal? Como aula normal? Uma pessoa que perdeu tudo vai ter uma aula normal? Não tem como. Ali a gente tem que conversar sobre sentimentos, as sensações. Porque a nossa leitura não tem que ser uma leitura focada apenas na parte intelectual da criança, mas na questão da leitura de mundo dessa criança, da vivência dessa criança, da riqueza que essa criança tem para poder passar. A leitura constitui-se de afetos. E a gente tem que fazer com que esses alunos, como o Léo falou, que estão desanimados, estão desmotivados. Quando eu falei que a gente tem uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, quando eu falei isso na minha aula de história para o 9º ano, a minha aluna simplesmente falou assim, professora, eu queria mais é que uma bomba nuclear explodisse e acabasse com tudo. Adolescente, né? Adolescente. Pô, mas eu olhei para ela, gente, eu com a idade dela, eu queria lutar, eu queria mudar o mundo, eu achava que eu tinha poder para poder modificar as coisas. E eu vejo assim um desânimo tão grande. Eu gostaria até, não sei se pode, né? Não tem tempo, né? Eu gostaria até que o Léo falasse um pouco sobre isso. Não dá não. Não dá não. Pode deixar mensagem, né? Não dá não. Enfim, para encerrar, muito obrigada. Muito obrigada todo mundo que participou dos encontros, né? A proposta de Periferia Beckettiana foi experiência dialógica. Como é que você não vai sair da live? Eu tô tentando sair. Você sabe que eu não sei. Eu vou sair aqui. A proposta de Periferia Beckettiana como é que sai? foi também não sei. Foi a experiência dialógica em si. Assim como Beckett
recusava explicar as suas obras e rejeitava interpretações que reduziam a sua polissemia, a minha resposta a vocês, enfim, é que não há resposta, senão a busca, né? Por um lado, Beckett me parece que proporia que a linguagem, a comunicação é impossível e estaríamos fadados a falar, sem expressar coisa alguma nunca. E, de fato, eu fiquei ambientalizada nesse cenário beckettiano, conversando com vozes que não tinham corpos, né? Porque as pessoas não ligavam a câmera, não é uma crítica, cada um com a sua vivência. Tinha gente que é doido, porque a Jéssica falou de todo mundo assim no metrô, tinha gente que entrou no metrô, sabe? Enfim, eu também, eu por timidez, muitas vezes assim, em curso eu não abri a minha câmera, mas são questionamentos, são coisas que me fizeram refletir até nesse meu lugar, né? E desses discursos sem voz também no chat, sem vozes assim faladas, né? Que eu quero dizer. Eu me sentia Winnie em vários momentos, confesso, né? Mas, por outro lado, acendo uma fogueira para continuarmos próximos a essa árvore ou arbusto, não sei, né? Esperando por Godot, que não há nada a fazer a não ser esperar por Godot, ainda que... E essa fogueira que eu acendo é dando um recado. Beckett pode dizer que a comunicação é impossível, a linguagem é impossível, mas eu digo que também há muito o que se descobrir no campo do possível. E é assim que eu encerro. Foi incrível ter, de fato, essa comunidade se formando de periferia beckettiana, quando a gente sentiu falta das falas da Sara, e alguém perguntou, nossa, senti falta da Sara, senti falta da Maiana, e é isso. Essa é a proposta de trazer a leitura para o coletivo, de você olhar para o outro, de tornar a educação algo acessível, a educação, a leitura algo acessível. Inclusive, estejam ligados sobre os rumos dos projetos políticos para que a educação, né, o rumo dos projetos políticos, né, estão tomando para a educação, e movimentem-se, porque a educação precisa ser acessível, a arte precisa ser acessível, a leitura precisa ser acessível. Um beijo para todo mundo. Tchau. Obrigada pela presença de todos. Beijos, beijos, beijos. E aí agora eu vou ver como é que se encerra isso.